Boa noite. A poucos dias da visita da chanceler Angela Merkel a Portugal, cresce a preocupação com as dificuldades do nosso país em cumprir a meta do déficit e com o receio de agravamento da crise em 2013, tanto por causa do enorme aumento de impostos que está previsto no Orçamento de Estado, como por outras razões de finanças públicas. Este aumento de impostos já levou a Comissão Europeia a dizer que a estratégia de Vítor Gaspar para reduzir o déficit é de alto risco. Cá dentro, parceiros como os do Conselho Económico e Social e do Conselho de Finanças Públicas vão no mesmo sentido. Visto de fora, Portugal parece ser um país que está a reconquistar competitividade. Foi exatamente o que disse a chanceler Angela Merkel esta quarta-feira em Bruxelas. E não é só o governo alemão, mas também as grandes empresas que continuam a apostar no futuro do nosso país. É sim uma boa altura para olhar para o investimento direto estrangeiro, nomeadamente para as empresas alemãs em Portugal. Convidado desta edição, Carlos Melo Ribeiro, presidente da Siemens Portugal. Obrigado por ter vindo. Esteve aqui há cerca de um ano, é a altura de fazermos um balanço e olharmos para esta visita da chanceler. Pergunto-lhe desde já, com esta crise tão grande que estamos a viver e com perspectivas de se agravar, como é que a Siemens continua a acreditar em Portugal, ou se é que continua a acreditar da mesma maneira? Continua a acreditar e já agora é interessante dizer, tivemos cá há um ano, eu já me sinto praticamente em casa aqui e acho que é uma boa prática, depois de um ano, perguntarmos um bocadinho quais eram os nossos problemas naquela altura e o que é que fizemos para os ultrapassar. E eu estive a rever a entrevista, tivemos alguns problemas, eu disse quais eram as saídas que nós tínhamos planeado para a crise e fizemos e resultaram. E mais uma vez conseguimos terminar um ano com sucesso, aguentar um nível de negócios que é muito grande, aumentar a exportação, fomos para o plano B que tínhamos falado, onde tivemos que usar Angola e eventualmente até Moçambique para ocupar a nossa engenharia, mas no primeiro ano, neste ano que está a acabar, conseguimos lá fazer 100 milhões de atividade em Angola, usando a nossa engenharia para desenvolver o negócio lá. E porquê? Porque se este mercado para, uma das coisas que tínhamos falado na altura, como é que vamos continuar otimistas, como é que vamos continuar a trabalhar, como é que vamos continuar a manter a nossa capacidade aqui, que é fundamental, para depois não perdermos a reputação Teria sido fácil que a casa-mãe dissesse, vocês agora já não têm mercado, vamos cortar aí. Teria sido fácil se não se tivessem mexido. Se não nos tivéssemos mexido. Mas também aumentámos as nossas capacidades e competências em várias áreas, mas se tivermos tempo falaremos disso. Faça o favor de explicar. O que é importante, na altura, é interessante. Eu estive a ver, na altura estávamos com o anúncio da primeira greve geral. Eu lembro-me que elogiei o comportamento do governo e da oposição, porque estavam a falar uns com os outros. Lembro-me que disse que estava preocupado porque havia os primeiros sinais de dissonância entre os dois, e também me lembro de ter dito que este país não se resolve se não tiverem todos os três principais partidos e as pessoas de bem a trabalhar na mesma direção. Quanto a isso, a sintonia perdeu-se, e já lá vamos a esse ponto. Mas em relação mas também eu disse, nós temos preparado numa crise mais trabalhos, temos as mangas arregaçadas, não vamos chorar, vamos continuar otimistas, vamos levantar a cabeça e ver onde é que nós podemos manter a nossa capacidade em ação. E então conseguimos convencer a Alemanha a dar-nos a chance de poder construir as Siemens em Angola. Tivemos um ano muito frutífero, onde instalámos lá uma equipe, estamos a construir, estamos a contratar angolanos, estamos a criar escolas, estamos a fazer como a Siemens sempre faz. E a contratar portugueses para ir para lá. A usar como se fôssemos o headquarter, sim, a usar os nossos portugueses e a nossa competência para fazer toda a parte de infraestrutura e todos os negócios que são precisos. A grande aposta foi em Angola. Foi em Angola. E a perspectiva é que para o ano poderemos dobrar este volume. Em Angola? Em Angola. O Moçambique não temos a autorização, mas estamos muito atentos porque Moçambique pertence à esfera de influência das Siemens da África do Sul.
porque cada parte do mundo tem as suas Siemens, não é? Nós, objetivamente, teremos que nos preocupar com Portugal, mas há muito tempo que vimos que se não pusermos a engenharia ao serviço do mundo, este país pequenino não chega. Meta lá uma cunha, Monique, para ter a permissão para ir para Moçambique, pois, porque Moçambique vai, exato, e Moçambique, se nós tivermos o primeiro sucesso, e principalmente associados aos nossos clientes e aos nossos parceiros daqui, eu acho que a Alemanha se convence, até porque vai haver um investimento muito grande e acho que as empresas portuguesas estão atentas. Mas já estou aqui o que é que se pode tirar daqui para o país? Com nomes na cabeça, associa-se à Galp Energia, que tem exploração às RENs, que somos grandes fornecedores, e conseguirá entrar assim. A parceiros em que temos cá e que estão todos a virar. E é importante dizer isto porquê? Porque a parte ativa de Portugal, aquela que não baixa os braços, e já vamos falar, desta vez até não me importa falar de política, mas eu da outra vez não quis entrar aí, não, mas eu acho que sim, eu acho que agora nós todos como cidadãos, nesta crise tão grave, temos que ser políticos e temos que estar cada um a ver o que é que podemos dar e acrescentar para o país. Claro. Mas todas estas empresas, felizmente, que não baixam os braços, não estão a criticar o que é que se fez mal, não estão a dizer o que é que se podia ter feito melhor, não estão a ver onde é que há uma saída para que nós possamos fazer alguma coisa. Curiosidade minha, baixou o número de funcionários em Portugal desde há um ano? Não, nós devemos ter subido, porque nós temos estado a ganhar alguns serviços, principalmente nas áreas financeiras e na engenharia. Portanto, devemos estar a subir e as perspectivas é continuar a subir. Sei que na altura, e até antes, li também outras entrevistas suas em que referia que ia tentar ganhar esta batalha de aumentar o volume de negócios em Portugal, e não só nos países que referiu, mas havia uma aposta em conseguir para cá centros de serviços. Lembra-se que eu até lhe disse, estávamos em novembro, eu disse, em janeiro vou à Austrália tomar uma iniciativa para ver lá um serviço. Já estamos, já fomos louvados. Explique-me como é que está. É um Customer Care Center em que se vai ocupar. Nós já temos cá um serviço que tem à volta de 500 pessoas que falam 32 línguas, é interessantíssimo, como nós temos 32 nacionalidades, pessoas praticamente todas contratadas aqui. É outro fenómeno interessantíssimo para as pessoas que só falam de desgraças. As universidades estão a ter uma adesão enorme nos MBAs de estrangeiros. E no outro dia contava-me alguém universidades portuguesas que cativam estrangeiros cá para estudar. As novas, as católicas, as do Porto, tudo, e no outro dia diziam-me, e a maioria alemães. Se visse agora com o Campeonato Mundial de Surf em Peniche, a quantidade de escolas, eu tenho lá uma casa que se estão a montar de surf, com alemães, com holandeses, com nórdicos, com russos, está a haver aqui um êxodo, e é muito interessante isso ligado às universidades, e eu acho que tem tudo a ver, porque eles estão a ver, quer dizer, o país é atrativo, o país tem soluções, e quer essas empresas que vão para fora, quer o que nós podemos fazer cá dentro, eu não tenho dúvida nenhuma de que temos a obrigação de levar a sério esta crise e de levar a sério a saída desta crise. Falou desse centro, mas depois não o caracterizou. O centro é um Customer Care Center que vai centralizar todas as atividades pequeninas, quer de técnicos que chegamos a ter técnicos doutorados em algumas áreas da medicina que não terão tanto tempo ou tanta aptidão para estar-se a preocupar com o preenchimento de folhas ou com o planeamento das suas visitas, quer até em negócios, onde nós, por exemplo, em edifícios, temos uma quantidade enorme de serviços pequenos, onde os técnicos também não têm tempo de tratar de tantas coisas. E porquê é que era o objetivo centralizar isso primeiro aqui para Portugal? Porque eu já tinha um centro internacional que tratava do sudoeste da Europa e já cada vez está mais avançado, já trata do nordeste. O nosso centro de serviços partilhados, que já tratava da parte financeira para 8 ou 9 países do sudoeste e mais alguns do nordeste da Europa. E o que nós pensámos foi, vamos também fazer isto na parte técnica, primeiro para o país, uma ideia que a Siemens da Austrália era a única que tinha e muito avançada, para depois, com o contacto que já temos com os outros países, imediatamente começámos a fornecer estes serviços a todos estes nossos que já estão, porque temos cá as línguas todas, temos
a capacidade de fazer. E isto é um misto entre serviços simplificados e técnica. E por isso já é valor acrescentado e é mais um exemplo. Isto é só interessante porque, como isto, há um número infinito de coisas. E nós hoje vamos falar de várias saídas que são precisas, mas eu até antes das saídas, eu diria que o que é preciso primeiro é que os nossos políticos... Deixem fazer? Levem isto a sério. Ou seja, se sentem à mesa e façam como estavam a fazer ao princípio, quando eu, o ano passado, elogiei o trabalho do governo, da oposição, porque estavam todos sintonizados. Hoje, e basta ver com um bocadinho, basta conhecer as pessoas, conhecer os temas e ver um bocadinho com mais profundidade, e então os partidos começaram a fazer política. E quando política eles estão partidária política e partidária como se estivessem a apostar para ganhar as próximas eleições, quando nem isso está em causa, porque quer dizer, eu acho que agora ninguém tem interesse em ganhar eleições, porque nós temos uma tarefa dificílima para fazer, que é pôr este país outra vez a andar Estamos bem. ao ponto de políticos dizerem que era melhor o governo demitir-se, mas dizem logo na mesma entrevista que não deve haver eleições. Claro. Portanto, há um grande nonsense por aí. Estamos a assistir a luta partidária como se vivêssemos num tempo normal. E eu acho que o que era preciso aqui a noção da era o efeito responsabilidade Mandela. Era ir buscar, se fosse o político do governo, eu ia buscar o outro, ia buscar, aí consegues fazer melhor, então vens comigo até à senhora Merkel, ou vens comigo até ali, ou vens comigo até ao O que me está a dizer é que Pedro Passos Coelho deve pegar em António José Seguro por um braço e dizer assim, estarás comigo no Centro Cultural de Belém, quer-te ao lado de mim ou a falar com a senhora Merkel. Eu, se fosse político, não largava, porque o país não se resolve se nós não tivermos veja a coisa pelo outro lado. E acha país. que António José Seguro teria a ganhar se aceitasse um convite desses e ser fotografado e filmado junto de Passos Coelho? Claro que sim. Eu acho que têm todos a ganhar, porque o resto estamos todos a perder. É que até agora podia estar um político na oposição ou um no governo a perder ou a ganhar. Agora não, agora estamos todos. Desde esta última que está aqui a catacombe em que nos atacaram com os impostos. Uma das coisas que lhe disse o ano passado, lembro perfeitamente, eu estou à vontade, porque vem uma troika que disse há 2/3 de despesa e 1/3 de receita. Sim, eu ia recordar-lhe isso. Lembro-me disso. Porque na altura estava à vontade. E aliás, antes disso, em fevereiro de 2011, tinha dito numa outra entrevista ao Expresso que venha a troika, porque se calhar eles vão nos obrigar a cortar coisas que não seríamos capazes de cortar. Mas nós temos aqui um defeito enorme, e isto tem outro tema, há políticos a pedirem mais tempo. O país tem um defeito enorme. Quanto mais tempo pede, mais entram os aparelhos mais deixam andar e não os resolvem. instalados e não se resolve nada. Claro, e esquece. A memória de repente fica curta e ouvem-se coisas agora como, quer dizer, que eu fico espantado. Mas entretanto houve um desvio de percurso que o Governo diz que atribui são circunstâncias... 120 de receita contra aumento de despesa. Foi o que eu vi. Sim. Portanto, já conseguimos enganar a troika. Já conseguimos e eles acabaram por aceitar. E eu não percebo isso. Eu não percebo isso. Não devia ter havido não aquele percebo aumento isso de impostos. E gostava de fazer queixa à senhora Merkel. Já está a fazer queixa. Gostava de fazer queixa à senhora Merkel porque isto não pode ser. Tem que ser despesa. O que é que nós temos? Nós temos problemas de dívida pública e despesa pública. Sim. Se é dívida pública e despesa pública... É pedir menos e gastar menos. É gastar menos. E não cobrar mais para gastar mais. Quer dizer, quem percebe mais disso do que eu e quem percebe de números sabe muito bem. A dívida vem porquê? Porque nós temos um déficit e precisamos de dinheiro para pagar as despesas que temos. É uma conta muito simples, qualquer pessoa. Agora, a dívida pública vem por causa disso. Perguntado de outra maneira, pública. Agora o Primeiro-Ministro vem dizer que tem que cortar 4 mil milhões de euros da despesa, que já é despesa estrutural. Devia ter feito este trabalho há um ano. Ou seja, nós temos muitos mitos na nossa informação e eu acho, mais uma vez, eu gosto imenso de passar a responsabilidade. Agora vai criticar o mensageiro, claro. É isso? Então faça a favor, dá. Que eu a seguir contraponho. Eu gosto imenso de culpar a comunicação social. Porque, ouça, veja no outro dia, por exemplo, um primeiro mito, a grande ruptura social. A única manifestação
espontânea e verdadeira foi aquela que aconteceu depois do desastre daquela comunicação que até eu... Da taxa social única e dos nossos impostos. Essa foi verdadeira, espontânea e já houve várias em Portugal nos tempos 20 antigos. minutos depois dessa comunicação eu estava a dizer em antena que ia dar guerra e deu guerra. Mas agora, a grande ruptura social, para mim, felizmente, e o nosso povo continua sereno, e eu acho muito bem, e como eu digo, é um povo que se lhe falar a verdade e que se o enfrentar, ele compreende. Sim. Porque todas as manifestações que havia nos ministros, era tudo feito pelo mesmo caminho e pelas mesmas organizações, mas e se fosse ver as caras... Agora chegou a altura de eu contrapor. E se fosse ver as caras... Atenção à comunicação social que está a caracterizar. Não, a comunicação porque social... foi neste grupo de comunicação social que ouviu peças onde se disse as pessoas que estavam na manifestação de ontem estiveram nas de ontem e estão aqui hoje. Atenção que a comunicação social é a comunicação social. Portanto... Primeira contra-argumentação ao que disse. Mas faça favor de dizer. Quais mais mitos? Mas vejamos aquela da votação do orçamento. Eu estava espantado. Meia hora de telejornal com alguns colegas seus de outra comunicação social. Se foi o caso, diga. Dizer assim, está aqui o povo furioso. Então o senhor, eu sou do MSR, ou não sei, partidos que já não ouvia falar desde os tempos da Revolução. Pessoas que representam, além da organização, estavam ali se calhar 5 ou 10% do país representados por instituições que já não existem. Não merecem ter meia hora de um telejornal. Duas coisas sobre isso. Primeiro, não somos um organismo estatístico com responsabilidade política de fazer jornalismo a metro e dizer estão aqui 500 e o país são 10 milhões e agora só lhe damos 20 segundos. Não pode ser assim. Não pode ser assim, mas nós todos, e por isso é que eu já não me importo de ser político agora, nós todos temos a responsabilidade de levar este país a sério. Agora, outra contra-argumentação. O senhor está aqui num espaço onde tem quase 50 minutos para expor. Pronto. Portanto, nós temos espaço para tudo. Por isso é que eu estou. Pronto. Agora, ainda bem. Agora, nos entendemos tanto no método como Mas eu também estava espantado no outro dia, num programa muito conhecido, que tem sempre umas pessoas aqui a favor. Aqui não tem problema de citar nomes nem marcas. Faça a favor de dizer pessoas a favor e outras contra. Onde se põe todos os líderes parlamentares, e nós sabemos que há uns que são feitos para se ganhar mais tempo de antena, e onde se põe um partido dos verdes a discutir a política económica de crescimento. Lá está. Se calhar jornalismo a metro também não é o mais indicado. Não, mas como é? Quer dizer, cada um no seu métier. Não vai, com certeza, nem os partidos de extrema-esquerda, nem os pequenos disto ou daquilo, a ser os que definem a política de crescimento. Porque eles nunca definiram na vida. Posso tentar resumir aquilo que quer dizer. É que, de facto, a comunicação social, às vezes, faz uma espécie de espelho distorcido e amplifica algumas coisas e outras. E nós todos temos... Porquê é que a situação é mais séria do que era antes? Sim. Porque está a afetar muitas pessoas. Está bem. Então, agora eu também lhe digo, sim, senhora, eu próprio sinto que nós muitas vezes na política politiqueira damos grande destaque. Mas atenção, que nós não podemos cercear, ela existe. E é uma pena que exista. Não podemos ser nós a ter a validade de dizer isto é prejudicial para o país, vamos escondê-lo. Mas não podemos incentivar. Nós não temos, por exemplo, eu podia chegar aqui e começar a dizer, a chamar nomes e a dizer o que penso de muitas pessoas. Mas não posso, porque se eu estou aqui a fazer uma atuação que está a ser vista pelas pessoas, que é suposto motivar as pessoas e ajudar as pessoas para melhorar este país, eu não posso ir. Outro dos grandes problemas daqui, nós desrespeitamos as nossas instituições. Sim. E nós fazemos de heróis alguém que vai chamar ladrão com os nomes e mentiroso a representantes mais elevados da nossa instituição cara a cara. Eu acho que isso não é possível. Está a falar de populares que dizem isso dos políticos? Não, estou a falar de deputados que dizem isso do governo na Assembleia. Mesmo. Sim, ouça, mas isso... Eu acho que isso está mal. Certo, mas agora se refere à amplificação ou à reprodução que os órgãos de comunicação social fazem... mas eu estou com muito gosto a discutir consigo, com um presidente de uma grande empresa multinacional em Portugal, que dá emprego em Portugal e desenvolve negócios, sobre o meu próprio métier. E ainda bem que o questionamos, porque nós devemos questioná-lo. E acho muito importante e relevante esta conversa. Mas ainda em relação a esse ponto, também estabelecendo a nossa dialética, também lhe digo que nesse particular nós temos que reproduzir
reproduzir o que é dito e feito na Casa da Democracia, e se alguém... Não, claro, eu agora não estava a criticar a comunicação, estava a criticar já percebi. Sim, os deputados que não se é bom para a assim. democracia. Não é bom. Eu gosto sempre de ver nos Estados Unidos, agora quando é eleito um presidente, onde todo o Senado e a Assembleia se levantam e batem palmas e lhe chamam Senhor Presidente. E não gosto nada de ver os nossos em que chamam mentiroso, aldrabão e ladrão e não sei o quê. Mas isto é outra... Eu pessoalmente também não... Eu fui criado numa altura em que quando entrava alguém mais velho as pessoas se levantavam, e quando entra um primeiro-ministro, ainda hoje não consigo perceber que as pessoas não se levantam. Eu não sei, eu continuo a pensar à antiga nesse aspecto. Mas isto é subjetivo. Mas é importante nesta fase que nós levemos a sério e que restituamos os valores, porque a situação é dramática no país, porque já afeta muitas pessoas. Claro. E com esta política, onde só pode ir buscar o dinheiro à despesa, cada vez vai afetar mais. Os ricos já passaram de 150 para 80 mil euros. Portanto, os que ganham, antes eram os ricos, eram os que ganham 150, agora são os que ganham 80, e que vão pagar 65,5 sem deduções. Eu sou quase rico, não sabia. Pois, você é quase, eu já ultrapassei essas coisas todas. Eu não sabia que era quase rico. E já não acho piada, porque, claro, que era quase rico. E já não acho piada, porque claro, na altura estávamos também foi interessante porque mencionámos que estávamos perto do limiar dos impostos. E eu depois também não percebo, claro, eu acho que o Governo e que os nossos governantes, e acho isso em princípio de todos os que para lá vão, as pessoas, os nossos governantes, os nossos políticos, não são ladrões nem aldrabões, são pessoas que se querem esforçar e querem dar alguma coisa ao país. A maior parte, claro, mas pronto, vamos partir desse princípio. E com certeza que os que lá estão, até pelo que estão a passar e o que têm que ouvir e o que têm que sofrer, estão com boas intenções. Agora eu não percebo porque é que não se fala mais, porque é que não se encara com mais verdade a situação, porque é que não se explica, porque nós na nossa empresa, para levar, e isso para motivar as pessoas, falamos com elas diretamente. Eu fiz um congresso anual, chamamos-lhe até o Innovation and Excellence Day, fazemos todos os anos, onde vamos partilhar as inovações e a excelência para falar diretamente à segunda, terceira e quarta linha. E, portanto, fazemos um congresso de 300 ou 400 pessoas para poder explicar. Para quê? Para que eles venham connosco. O Governo, a mim, acho que fecha-se, não explica, e depois eu não sei se a despesa diminuiu ou se não diminuiu. E depois o tal mito, no outro dia, fiquei também espantado, porque vem um secretário de Estado de um governo anterior e que diz assim, sim, porque isto é tudo uma aldrabice, que andam para aí a dizer, dizem que o Estado é um monstro, que tem uma grande despesa, o dinheiro chegava para pagar os salários, as nossas dívidas. Mas esqueceu-se foi dizer que a dívida leva esse dinheiro que chegava para pagar os salários. Claro. E ele sabia, mas não dizem. Altos. E então, e dizia assim, e os salários são só metade disso. Claro, a dívida são 50%, os salários são 25%, metade disso. Claro. Agora, o resto são as prestações sociais e depois há a dívida que é preciso para... Mas fazemos damos um contributo para esclarecer isso. Claro que nós aqui damos, eu já sou quase daqui. Não, era esse com todo o gosto, mas eu digo mesmo por reportagens e em noticiário do dia-a-dia. Claro que há, mas por isso é que estamos a falar e com certeza que há o jornalismo sério e tudo. Agora, eu acho que embarcamos todos numa falta de responsabilidade e vamos um bocadinho à minha experiência com os alemães e com uma senhora Merkel. Sim. Hoje até ouvi, antes de vir, as entrevistas na rua, e acha que a senhora Merkel, e dizia alguém assim, eu queria ver a senhora Merkel a viver com 500 euros. Eu acho que ela até já viveu com menos. Sim. Porque se ela vem do outro lado, viveu, e se calhar é uma das características dela... Não sabem o que era o outro lado. Que era o outro lado, e além disso, e que eu conheci, e mais, se calhar é por isso que ela tem a sensibilidade e a tal... primeiro, basta ser alemão para ter já a consciência da austeridade. E depois, como foi dito hoje, não é austeridade ou crescimento. É primeiro a austeridade e depois largar. É que nem sequer se aplica esse conceito, porque a austeridade é já a correção de uma coisa que foi um excesso. Claro. E, portanto, eles não fizeram um excesso. E depois dizia hoje até um economista, meu amigo, que eu vi hoje a falar na televisão, e dizia muito bem, então e concorda com os 5 anos de austeridade, que ainda hoje estavam a ser atacados? Ele disse, primeiro, austeridade devia haver sempre nos dinheiros públicos. Não são 5. Claro. Devia ser constante. No sentido de contenção. Os dinheiros públicos deviam ser alguma coisa séria, que nós temos que administrar
de uma maneira séria. E, portanto, um Ministro das Finanças tem que ser sempre um homem austero nesse sentido. E, portanto, devia haver uma parte da despesa pública que devia ser sempre austera. E nós esquecemos, nestes anos todos, não é? Gastámos muito dinheiro grande, que não devíamos ter gasto. Por outra razão, por uma ou outra razão. Mas agora peço-lhe que veja o outro lado que é. Há um país que teve um modelo de comportamento no sentido de poupar, trabalhar, juntar dinheiro e agora... Sim, senhor, está disponível para a solidariedade, mas mitigada, por assim dizer, condicionada a uma, passe a redundância, a uma condicionalidade que quem está do outro lado considera excessiva. E as pessoas vão para a rua dizer esta senhora está a prejudicar-nos porque está a exigir demais de nós. O que eu achei impressionante da rua foi que as pessoas... Primeiro, também não se sabe quem é que entrevista e quando se entrevista na rua não quer dizer que seja, mas dá um sentido. Sim. Agora... Também dizia outra pessoa, quer dizer, as pessoas na rua sabem o que ouvem nos telejornais e o que leem nos jornais. E estão a ser enganadas há muito tempo, ou seja, ou não estão a ser confrontadas com a realidade e que julgam que aquilo que nós temos que fazer para reduzir para reconduzir o país outra vez a uma situação normal, que é por causa da senhora Merkel, quando é ao contrário. Quer dizer, a senhora Merkel é que nos ajuda a manter nesta situação. Já que este exercício é também de reflexão sobre o papel dos meios de comunicação, eu vou dizer-lhe que estou no duplo papel. A minha voz é pública no sentido de elogiar a senhora Merkel, líder de um país que poupou e que agora está disponível para ajudar a Grécia e Portugal e outros países, e que tem um modelo de comportamento económico e social, se quiser, que é de referência, porque só assim se consegue equilibrar as finanças públicas. Mas também lhe acrescento que, como responsável de um órgão de comunicação em que peço a equipas para ir à rua entrevistar, vão à rua entrevistar as pessoas que têm uma opinião contrária e vão entrevistar os políticos que dizem que a senhora é uma pequena ditadora que quer esmagar a Europa. E nós temos que dar voz a essas sensibilidades todas. Exato. Dar voz, sim, senhor. Nós não podemos substituir-nos a quem faz esse julgamento da opinião de que a senhora é uma pequena ditadora. Não é esse o nosso papel. Claro. A minha opinião é contrária, mas temos que dar abertura a isso. Mas há uma... Eu já também, sempre foi a minha teoria, se todos fôssemos profissionalmente responsáveis, não havia problema nenhum de haver mais esquerda, mais direita, e normalmente, por exemplo, quer nos advogados, quer nos mídias, teriam as suas ordens e as suas regras. Sim. E se houvesse exigência de responsabilidade, que os países do Sul não têm tanto como há noutros países que vão se adiantando mais, não havia problemas. Nem eu estava aqui a dizer que havia o exagero. Nós tivemos maus hábitos nestes últimos 30 anos, julgámos que era tudo fácil, julgámos que era tudo direitos, estou a dizer, na generalidade. Certo. E então propusemos isso. Mas também o mito, por exemplo, o que dizem, porque a senhora Merkel, que representa os alemães, portanto não era... é muito fácil, porque dão-nos aqui grandes empréstimos com juros chorudos. Isso não é verdade. Claro que não. Nós já contribuímos para denunciar isso. Quem é o português que consegue juros a menos de 3,5% na banca hoje em dia? E é o empréstimo que está em vigor. Claro, e mais. E outra coisa, eu ainda agora tive na minha outra atividade agrícola que reformular uma parte de créditos como para uma pequena empresa que é a minha quinta. E consegui um X%. E achei demais. Mas precisava de reformular e fiz assim. O que é que eu vou fazer agora? Com o tempo, vou ver se há outro mais barato. E se houver, eu tiro o outro e substituo o crédito. Claro. O país, teoricamente, também pode fazer isso. Não, mas por acaso quando ganhar a credibilidade. Há uma coisa que temos que esclarecer, é que o empréstimo, a média de juros de empréstimo da Troika é mais baixa do que as outras emissões que lá estão. E depois a média do que pagamos é muito mais alto. E as pessoas fazem a ligação, o curto-circuito, e acham que é tudo o que estamos a pagar à Troika. Claro, não é verdade? E como dizia hoje o mesmo economista, é lógico, quer dizer, isto é do mercado e acontece connosco. Vamos ao banco e conforme o risco e a garantia e tudo que temos, é que temos a taxa. Mas já agora queria ouvir a sua opinião sobre o seguinte. A chanceler Merkel disse hoje, esta quarta-feira, que Portugal está a ganhar em competitividade e apontou logo imediatamente uma razão concreta. Por causa da baixa de salários. E eu vi... Há quem faça logo a leitura de degradação do pagamento aos trabalhadores. Mas também há outra leitura que é cria-se uma massa de mão de obra qualificada e mais barata para poder fabricar e vender produtos mais competitivos. Ela disse duas coisas que demonstram o pensamento que está por trás de algumas atitudes que eu próprio não compreendia deste governo. A escola e o que está por trás é o mesmo, que é baixar os salários
para aumentar a competitividade e baixar o consumo para equilibrar as balanças. Sim. E nós, está de acordo pela primeira vez... Quer dizer, eu não estou aqui em posição para dizer se estou de acordo ou se não estou de acordo, porque não tenho os dados suficientes para saber qual vão ser os passos seguintes. Agora, não tenho dúvida nenhuma que o que é preciso fazer é um passo muito arriscado. Eu nunca fui o apologista da desgraça ou da Albânia, da economia da Albânia. Sim, não foi eu sou apologista do resto. Sim. Por exemplo, a nossa estratégia para a nossa empresa aqui nunca foi ser um Me Too ou ir aos baixos salários. Nós fomos. Mas quem ouvisse aquela frase só da Sra. Merkel ficaria a pensar o que ela quer é claro, gente a trabalhar por pouco dinheiro. Ela não quer. Ela não quer. Isto faz parte desta linha de resolução do problema económico, e que tínhamos aqui economistas que também a defendiam, se calhar o FMI e todos os que lá vêm, será essa a base. Que, teoricamente é isso. Agora, a competitividade também só serve se for para relançar a economia. Pronto. E, portanto, se calhar tem que se partir de uma base de mão de obra mais barata. E qual é o grande risco? Nós já saímos dos 2/3 da despesa para 1/3, estamos a 120% na receita e, de repente, vamos querer relançar e não sobrou nada. Um observador de esquerda dirá: os senhores que representam o capital alemão já conseguiram que o Código Laboral fosse mudado no sentido de baixar o pagamento de horas extraordinárias, baixar o pagamento de salários e baixar as indemnizações por despedimento. Dizia-me há poucos dias um gestor de uma empresa em Portugal, dizia-me o seguinte: isso se calhar nem era o fundamental, se calhar devia até aumentar-se as indemnizações por despedimento, devia era ter-se liberalizado ou agilizado o despedimento. E falou-me do modelo inglês e falou-me de uma coisa que os espectadores se calhar não estão familiarizados, mas que é o síndrome da sexta-feira à tarde, que é alguém chega ao pé da pessoa e diz-lhe assim: clear your desk, tira tudo o que está em cima da secretária, e depois diz-lhe: segunda-feira já não és necessário. E isto é uma coisa terrível para a cultura latina e para a nossa cultura da Península Ibérica. Mas já agora deixe-me só complementar a ideia que ele me transmitiu para ver se está de acordo ou se defende esse modelo ou não. Depois dizia-me assim: mas atenção, a pessoa sai, na segunda-feira já recebeu o ordenado à sexta-feira, o ordenado semanal, na segunda-feira vai a uma agência de emprego e se calhar na quarta seguinte já está a trabalhar noutro emprego. Exagerando um bocadinho. Bom, o modelo é completamente diferente. Defende isso ou não? Eu não defendo isso porque toda a estratégia que eu sempre segui na empresa foi de criação de valor acrescentado e para isso nós precisamos de estabilidade. Mas já há muitas linhas parecidas e isso então tínhamos que discutir um bocadinho mais, porque não se esqueça que um dos problemas da era industrial que eu considero foi a produção em massa e a segurança total. O trabalho sempre foi sazonal e o trabalho era quando era preciso. Havia essa orientação de uma maneira ou de outra. A sociedade moderna e a industrialização começou a fazer tudo numa rotação enorme. Acabou com as estações e com a sazonalidade. Agora a retorno à sustentabilidade e tudo. Portanto, precisamos de encontrar novas formas de, ao mesmo tempo que garantimos uma certa estabilidade às pessoas, possamos também adaptar o trabalho às necessidades, porque nós não podemos ter, não se admite hoje... Horários flexíveis de trabalho, é isso que está a falar? Estou a falar de muitas coisas, mas, por exemplo, deixe-me só dizer-lhe que a indenização em Portugal era das mais caras, ou seja, na Alemanha não tinha nem por sombras, e deixe-me também dizer-lhe que na Alemanha, e eu disse-lhe isso da outra vez, em 2008, 2009, fizeram em centenas de milhares de trabalho, nomeadamente a nossa empresa, layoff, ou seja, é redução de salário. E deixe-me dizer-lhe também que mesmo a Irlanda, que já está com mais sucesso no crescimento, chegou ali e, bumba, cortou à grande. E nós não estamos a fazer nada disso. Portanto, não foram as leis, tudo isso... Não estamos a fazer nada disso na máquina do Estado. Na máquina do Estado. Porque nós estamos a criar condições. Bastante. E nós, o que é que estamos a ver? O que é que está a safar este país? São exatamente as empresas. E é interessante ver as empresas que têm que fazer e que querem sobreviver, arregaçam as mangas e vão trabalhar com o que têm. É interessante ver, por exemplo, na parte dos produtos agrícolas frescos e do vinho, em que o mercado não existe internamente e nós já vamos num bilhão. Mesmo pequenas e médias empresas já se orientam para a exportação. Tudo. Portanto, há soluções. Há soluções. E agora é preciso que também
a parte política e a parte pública faça a sua parte. E a sua parte Quais são os maiores constrangimentos? É não diminuírem a despesa, porque o nosso déficit é que vai buscar... Não diminuírem a despesa, o Estado gastar muito e cobrar muitos impostos para se financiar. Eu não vou aceitar indefinidamente que me venham buscar 70% do salário. Do seu diretamente salário. Do meu salário. Pensa em ir-se embora do país se continuar assim? Não penso em... Eu nunca fui embora e quis sempre trazer mais funções para aqui e, como eu disse, fui para fora, cá dentro. Sim. Agora, não vou ficar... E, por exemplo, eu não me importo de pagar 70% ou o que for para diminuir a dívida do país. Agora eu não quero pagar para triturar o dinheiro numa máquina que não trabalha. Eu não quero pagar para chegarmos a um Ministério e termos 10 secretárias nos corredores de pessoas que não fazem nada. O país está de uma maneira tão séria que isso já não é admissível. E, portanto, nós temos que ir... Concorda que num primeiro momento não podemos despedir dessas 10 secretárias, mas a médio prazo podemos reduzir para metade é tudo possível. E convencer a É tudo sair. possível, nós vamos ainda à parte como é que nós reduzimos a despesa. Temos que ir já porque falta menos de um quarto de hora. Sim, senhor. Então, como eu disse, dívida pública, despesa pública, só temos é que diminuir a despesa pública. A despesa pública é mais ou menos metade salários, metade prestações sociais e, portanto, o que se diz agora, e que muito sem jeito vem na pior altura de repensar o Estado, já devia ter sido feito mais. Eu sei que começou a ser feito no governo do Durão Barroso. Houve um estudo, lembra-se que houve uma vez a privatização dos notários, e acho que foi por essa altura que fizeram um estudo de que serviços do Estado é que podem passar... Isso leva a uma outra discussão, que é se privatiza partes do Estado e formalmente saem funcionários e estruturas do Estado, mas depois se tem que pagar ainda mais a uma estrutura privada para fazer esse trabalho, o Estado perde. Mas eu dou-lhe 3 exemplos de como isso funcionou bem. Rapidamente. Transportes, nós temos serviços que privatizamos, tiramos do Estado, em transportes aéreos, ferroviários e noutros. Há 15 anos, temos há 15 anos, que já sofreu 3 ou 4... A Siemens tem. Onde ficámos com 260 pessoas da parte pública para fazer um serviço. Durante os 15 anos nós reduzimos 30% de pessoas, fazemos o mesmo serviço com menos 200 pessoas, mais eficaz, e reduzimos cerca de 20% no custo do serviço. E fomos sempre sujeitos, de tempos a tempos, a um concurso público e por isso tínhamos que provar que podíamos fazer. O que é que aconteceu à despesa do Estado em áreas semelhantes? Duplicou nesses 15 anos. E o que o senhor me está a dizer é que, como entidade privada, punha-se fazer isso em maior escala em vários serviços do Estado. Claro, mas há muitas áreas do Estado, e mesmo serviços de autarquias, serviços na parte de transportes, serviços na parte de saúde, enormes. Um hospital pode funcionar. E eu sei que o José Eduardo não acredita muito nas parcerias, mas não acredito nas que foram feitas, não é no princípio, é na prática que foi seguida. Claro, e é assim, têm que ser bem definidas. As que estiverem sujeitas a um mercado aberto e que não seja nenhum mercado protegido, têm muito mais garantia e podem ter sistemas de controle ou de que o mercado nem existia, que foi forçado aquele mercado. Ou em alguma área onde existe alguma situação monopolista, claro que pode ser diferente. Mas, por exemplo, veja na saúde, nós fizemos e colaboramos no hospital que tem mais sucesso aqui, o Hospital da Luz, em que, com os sistemas mais modernos que existem no mundo, é uma dos 2 melhores da Europa, um na Alemanha, outro aqui, e este aqui, é visitado por todo o mundo, teve um break-even, acho que muitos anos antes, e ele vive de 20% ou 30%. E em que o custo unitário do tratamento ou da consulta é mais baixo. É mais baixo. E mais, e tem 20% ou 30% do Estado, mas também é financiado por sistemas em que o Estado participa indiretamente, porque senão não havia mercado. 20% ou 30%. 20% ou 30% no máximo. Eu não tenho os números exatos na cabeça, mas foi isso que me disse. Portanto, vive de 70% de privado, com um sucesso enorme, e nesses 20% ou 30%, tenho a certeza que dá um serviço excelente, dos melhores que há no mundo,
a preços mais baratos que o Estado. Então, propõe que o próprio ministro na área da saúde isso funcionou, pode ser alargado. Pode ser alargado. Na área da educação pode ser alargado. Pode ser alargado. A Holanda, por exemplo, tem o serviço público das escolas, é maioritariamente fornecido... Está a dizer-me que até a Segurança Social pode ser privatizada. Não sei. Tenho uma ideia contra isso muito complicada. Mas nós podemos... Vejo o setor financeiro a gerir fundos que só perdem dinheiro. Mas espera aí. Claro. E depois agora atiraram com os fundos de pensões dos bancos para o Estado e que estão a perder dinheiro e agora ainda se querem candidatar. O Estado devia ter a capacidade de gerir bem também e devia ter as pessoas para isso. Mas isso já é outra conversa. Agora, há aqui um problema. É despesa pública. É dívida pública. Nós temos que ir atacá-lo. E devíamos ter atacado há 20 anos. Mas só uma clarificação. Eu preferia ver as estruturas do Estado que ou fazem um serviço que há outras que ao lado fazem, a serem reduzidas ou eliminadas. Qual é? E não atribuir a privados uma coisa que corre o risco de Eu tenho uma pergunta para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional chumbou por equidade a diminuição dos salários à função pública. Há 600 mil trabalhadores na função pública. Então o que é que aconteceu? Vão-se tirar agora mais a cerca de 500 mil privados, que são os que pagam o IRS mais elevado. Um erro. Qual é? Eu acho que o Tribunal tem que se outra vez dizer que isso não é equitativo, porque agora vamos ser os 500 mais 600 mil funcionários públicos. Não podem sair porque é difícil, porque é uma injustiça. Porque há um direito de garantir segurança no emprego. Entretanto, saíram 800 mil funcionários privados para o desemprego. Então e onde é que está a equidade disso? Conclusão. Dos 600 mil tem que passar para 400. E agora, os 200 não quer dizer que saiam. Eu posso ir lá buscar 1000. Mais ou menos assim. Você arranja 200 empresas ou 200 serviços que possam ir buscar 1000, tem o problema resolvido. Ou então arranja 1000 serviços que possam ir buscar 100 ou 200 e tem o problema resolvido. E quando estamos a falar nas autarquias, na saúde, quando se privatizaram os notários, alguém sofreu? Houve uns custos que subiram. Alguns custos subiram. E se calhar outros baixaram. Todas as áreas do Estado podem ser privatizadas. Não, mas houve uns custos. Não. Uma vergonha num Conselho do Norte, em que se estabeleceu uma privatização de serviços de águas e em que no concurso havia uma obrigação de o consumo aumentar, salvo erro, de 115 para 125 metros cúbicos de água por ano. E como se passou de 115 para 110, o privado anda a pedir, salvo erro, 200 e tal milhões de indenização ao Estado e aplicou com contas que as pessoas não podem pagar. Eu não sei. Aquilo era tudo renacionalizado já, neste momento. Vai arranjar milhões de razões para saber onde é que está. Agora, eu, na experiência que tenho, só conheço os bons casos, porque eu estou habituado a lidar com empresas sérias e com coisas bem estudadas. Esse é o problema, é que abaixo de determinado meridiano a interpretação que se faz de parcerias público-privadas e de gestão privada é muito complicada. Mas também há outra saída, por exemplo, então vamos fazer isso temporário, para 10 anos ou 20, enquanto... Ou se calhar com 5 e com a revisão. Pois, mas vamos fazer e depois socializamos outra vez, mas enquanto tivermos que pagar a dívida não é possível. Pode ser que mais tarde seja possível. E porquê é que não se há de fazer? Agora que não é possível, diminui-se o custo, põem-se os objetivos... Isto é uma entrevista com o administrador de uma grande empresa multinacional em Portugal, mas isto é pura política. Mas ouça mais... Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Olhemos agora para o médio prazo. 2014, como é que estaremos? O seu grupo está em Portugal, vai estar bem. Quer apostar, já apostou em mercados do exterior, passando por aqui? Tenho um plano para aumentar 50% a faturação e o emprego. Como? Não sei ainda. Diga-me lá. Não, sei, quer dizer, deixe-me dar-lhe aqui. Angola, Moçambique, Brasil, Middle East, Norte África, tudo em engenharia passando portuguesa. Por aqui. Mais inovação e engenharia. Eu disse-lhe que é giro, é interessante, eu disse-lhe na altura, aqui há um ano, faltavam 60 mil engenheiros e é possível na Alemanha. Isso no... Faltam 100 mil hoje, passou de um ano, e vão faltar 200 mil. Eles estão ávidos, e por isso a senhora Merkel traz 100 bolsas para que os nossos engenheiros possam ir lá fazer estágios. Vem a Portugal e vai dizer que tem 100 bolsas no jornal para dar a estudantes, como fez também agora noutros países. Sim, mas diga uma coisa, mas isso que está a dizer que o seu grupo vai fazer... Engenharia e inovação. Acha que é possível muitos outros grupos fazerem?
Eu tive, por exemplo, não é possível, Já necessário. disse isso Álvaro Santos Pereira? Ainda não tive assim a Está oportunidade a dizê-lo agora, mas temos com certeza falado em algumas coisas. Agora, por exemplo, a inovação. Eu faço parte do Conselho Geral da Cotec e tivemos agora a decidir o prémio da PME à inovação. Se visse a qualidade das 5 ou 10 finalistas, em que todas aumentaram nos últimos 3 anos, 30% de faturação para exportação. Ouça, multiplica aquilo por 1000 e tem o país resolvido. Tinham todas 100 a 200 pessoas. Nós, se precisamos de 600 mil postos de trabalho, vamos incentivar para isso. Mais, o turismo. Viu o que cresceu agora, o surf, é impressionante de ver aquilo, de sentir. O canhão da Nazaré e ali as ondas pequeninas vão salvar-nos. Tudo. Os congressos, a saúde, o tal, não faltam agora os enfermeiros por todo o norte da Europa. Sim. Nós não devíamos estar já a fazer uma escola e a começar a fazer, e a ver se criávamos a tal ponto da economia da saúde junto aos congressos, junto ao golfe, junto ao surf, junto às coisas. Os serviços, o mar, os bio. Há coisas contraditórias. Isto é tudo imediato. Está a formar enfermeiros para depois os exportar, eles vão lá ganhar a sua vida. Não, mas por enquanto é para exportar. Mas porquê é que não estamos a formar para começar a chamar os serviços para aqui? Os seniors, vamos ter 2 bilhões de pessoas de 60 anos, não é de terceira idade, são de 60 anos que têm mais 20 anos de vida útil para gastar dinheiro. Sim. E adoravam estar aqui num país como este. Isto são tudo medidas imediatas. Só um que nós estamos a fazer ativamente para isto? Mas, quero fazer um lar, quero fazer uma coisa qualquer, fazem-lhe um inferno de burocracia, anda 20 anos à espera do licenciamento. Mas nós fazemos. Isto é possível continuar? Nós fizemos. Nós quem? A minha empresa fez isto neste ano. A minha empresa aparece agrícola fez isto. A sua empresa e o senhor aparecem numa Câmara Municipal e acompanhados de 2 advogados e a coisa muda de figura. Um pequeno empresário vai lá e é esmagado e anda 20 anos à espera de uma licença. Isto não pode continuar. Eu tenho razão ou não? Tem razão, tem e tinha principalmente razão, mas isto está a mudar num sentido. Se houver, como mudou na parte das renováveis e como muda noutros sítios, se houver uma estratégia feita pelo Governo e dar, então as licenças já agora, mais um argumento. Estão automáticas. E depois abre a porta e aparece-lhe uma azaia a dizer que tem que pôr umas torneiras com célula fotovoltaica. Também já começou a ir mais. Acha? Eu ainda não acredito, ainda não vi. Mas agora já se sente que já não está tão em cima. Daqui a dias quiseram reforçar os meios, ou vão reforçar, mas enfim, a lei que... Não, controlar é bom, agora sobre controlar ao contrário, dá-lhe mais poder, mas enfim... Ou seja, vamos voltar aos 2/3 da despesa e 1/3 da receita, que é para estarmos todos com capacidade de dar o tal crescimento e para que a austeridade e o crescimento não sejam opostos. Pronto, agora o problema é, para o ano que vem a receita é 80%... Você viu... A receita global é 80% de aumento da receita e 20% de corte de despesa. Mas não é 20% de corte de despesa, porque eu não vi lá nada disso. Não, isso está no orçamento. Com a esperança de que haja uma renegociação e que os cortes do Estado sejam maiores. Esperança da nossa parte. Fala-se dos 4 bilhões, se calhar já não temos muito tempo, mas fala-se dos 4 bilhões como se fosse um grande número, que temos que repensar. Eu vi o primeiro orçamento que fez os espanhóis, o governo espanhol. Tinha 8% de redução da despesa. Logo no primeiro ano. Eram 12 bilhões aqui. Já não era preciso ir buscar tanto aos desgraçados da classe média. Se calhar libertava-se a economia e cresceria. E cresceria, porque todo o dinheiro que eu não pagar para as coisas vou criar trabalho, vou criar emprego. Eu, pessoalmente, e sei que a maior parte vai pôr a economia a andar. O que me está a fazer ainda causar uma certa incompreensão é o não querer... o querer diminuir o consumo para que a balança seja mais equilibrada. Eu percebo que não haja tanto euforia na parte do consumo, mas nós não estamos agora aqui a falar em consumo. Temos é que orientar todo o dinheiro dos impostos, e eu estou absolutamente convencido que só começamos a crescer quando se diminuírem impostos, não é a subir. Se eles agora, por exemplo, eu também não percebo, aumentaram os impostos nos restaurantes para ir buscar mais IVA. De repente aquilo desceu, porque chegou ao limite. Porquê é que não descem outra vez?
para ir buscar mais. Isso também não percebo. Muitos foram vítimas de si próprios, entregavam 3% ao Estado. Pois, qualquer coisa assim. Pois. Esse é um problema que não gostam de ouvir, mas a questão também tem a ver com isso. Mas sabe muito bem que se chegamos ao limite, agora no IRS vai ser a mesma coisa. Se passam o limite, aquilo começa a recuar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E já comecei a ver esses primeiros sinais. Portanto, nós temos que, só podemos diminuir a despesa para diminuir os impostos. E diminuir os impostos e incentivar a criação do emprego. Deixe-me dizer uma coisa que é interessantíssima. Veio cá um indiano, especialista muito conceituado na economia social, e depois ele falava para uma plateia de jovens e dizia, mas então nós temos aqui 50 ou 100 mil licenciados, coitadinhos que não têm emprego, não é? Porquê que eles, em vez de irem à procura do emprego, não pensam como é que vão criar um emprego? Sim. Então, os 50 mil, se tivessem um incentivo para criar 5 empregos e não tivessem IRC nem IRS, com um IRS de 60%, se calhar começavam a criar. Então agora tenho que lhe perguntar, é possível isentar de imposto e de até contribuição para a Segurança Social, mas a partir da criação de novo emprego, não era o que se tentou fazer, que era uma loucura, que era de repente começar a cobrar às famílias e deixar nas empresas, isso era uma loucura, digo eu. Criação de novo emprego. Mas, novo exemplo, emprego. Para os jovens. E empresas que se orientem de novo para a exportação, por exemplo. Hoje temos a economia social, temos a economia sustentável, temos a economia dos serviços, temos a economia das novas Angolas e Moçambique. Temos isso tudo, temos aí jovens que dá para... Esta entrevista foi diferente do que eu estava à espera. Até teorizámos sobre a comunicação social, fizemos aqui política, ou falámos de política. Uma última palavra sobre este futuro de médio e longo prazo. Já me disse que em termos de grupo, o Siemens não tem medo do futuro, vai ter até aumento de faturação. Mas com muitas dificuldades. Não, vou querer ter. Vai querer ter. Que é diferente. Com muitas dificuldades, há estes constrangimentos. Ainda é possível o Governo mudar de rumo e criar alguma abertura para que até ao final de 2013 haja outra abordagem? Eu espero que sim, porque eu gostava de falar com a Troika e que dissesse, vamos pôr isto como estava planeado. Vamos pôr 2/3 de redução de despesa e vamos pôr 1/3 de receitas. Voltar àquilo que era o plano inicial. E eu tenho a certeza de que começa depois o crescimento a vir mais depressa. Assim não é possível. Assim não é possível. Agora, não é possível asfixiando todos os que se querem mexer, não é? Isso não é possível. Agora, que é difícil, dizia o FMI, isso dói, mas para mim não é que dói, porque trabalhar bem ou mal dói sempre. É preciso, a diferença é criar valor ou destruir valor. Carlos Melo Ribeiro, isto daria para uma outra conversa, seguramente com a mesma duração, fica para outra altura. Muito obrigado por esta interessante conversa. É tudo, até quarta-feira, tenham uma boa semana.